Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem intitulada Os benefícios da oração em línguas. Depois que Jesus foi elevado aos céus, 120 discípulos reuniram-se em oração em um cenáculo. Quando chegou o dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava a falar. O movimento pentecostal moderno começou no Colégio Bíblico Bethel, nos Estados Unidos, em 1º de janeiro de 1901. O diretor Charles Parham desafiou os alunos a respeito da evidência do batismo no Espírito Santo na Bíblia. Então eles pesquisaram intensamente no livro de Atos, e todos eles chegaram à mesma conclusão e evidência do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas. Espantados, eles disseram um ao outro: nós falaremos em línguas se recebemos o Espírito Santo hoje. Por que não oramos até recebermos o Espírito Santo? Eles começaram a orar fervorosamente a Deus, e Agni Osman foi a primeira a receber a plenitude do Espírito Santo e a falar em línguas. O restante dos alunos oraram com mais entusiasmo, até que todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. 5 anos depois, abril de 1906, na rua Azusa, em Los Angeles, o pastor William Seymour estava pregando quando, de repente, o Espírito Santo veio sobre a congregação e muitos começaram a falar em línguas. Com esta notícia, muitas pessoas em toda a América e em todo o mundo se reuniram ao redor da capela e clamaram para experimentar a graça do Espírito Santo. Um dia, a multidão era tão grande que o chão da capela desabou. Naquela época, segundo o Los Angeles Times, a Cruzada Azusa parecia um terremoto. O fogo da plenitude do Espírito e o falar em línguas na rua Azusa se espalhou pela Europa, América do Sul, Ásia e o mundo inteiro para se tornar a pedra de toque do movimento pentecostal moderno. Ainda hoje, as pessoas falam em outras línguas quando estão cheias do Espírito Santo. A princípio, eles se maravilham com isso e falam em línguas fervorosamente. Mas logo eles pararam de falar em línguas porque não perceberam os benefícios das línguas. Quando você reconhece os benefícios das línguas e os usa corretamente, será uma grande ajuda em sua vida de fé. Em primeiro lugar, falar em línguas é o papel do conselheiro, o Espírito Santo, que ora por nós através da nossa boca. Costumamos chamar o Espírito Santo de o conselheiro. Conselheiro, nosso paracleto, foi enviado por Deus para ficar sempre conosco para nos ajudar. O Espírito invisível está constantemente conosco, como o vento para nos ajudar. Através do falar em línguas, este Espírito ora diretamente por nós. As mães oram por seus filhos que não podem falar, mas apenas gaguejam, enquanto seguram as mãos dos seus filhos, assim como uma oração eloquente de uma mãe parece chegar a Deus mais rápido do que as palavras desajeitadas de seus filhos. O Espírito Santo, nosso paracleto, ora falando em línguas pela nossa boca, quando balbuciamos em oração. Assim a graça de Deus rapidamente vem sobre nós. 1 Coríntios 14:2 diz: pois quem fala em outra língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Falar em línguas não se destina a falar com as pessoas. Pessoas inexperientes costumam orar em línguas em voz alta na frente de outros para se exibir. Mas isso é totalmente errado. Falar em línguas é falar com Deus. Também revela segredos que as pessoas ou o diabo não podem entender. Falar em línguas é um canal secreto do qual o Espírito Santo ora a Deus por nós. Sem a permissão de Deus para interpretar, ninguém sabe. E nem mesmo o diabo pode entender o conteúdo disso. Ele não pode planejar medidas contra isso. Portanto, falar em línguas nos ajuda muito. Vamos ler Romanos 8, 26 e 27 juntos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações
conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Quando um réu é convocado para o tribunal, ele ou ela será examinado por um advogado do autor. Se o réu fosse um homem sem saber, que falava mal, ele não poderia responder rapidamente e se sentiria constrangido e envergonhado. Então seu advogado se levantaria e diria: sente-se, eu responderei por você. Quando um advogado fala de forma coerente, o autor não pode vencer. O juiz julgará o réu inocente. Este é o principal trabalho de nosso Paracleto. Ele vem para nos ajudar em nossa fraqueza. Se pudéssemos lidar com as coisas sem qualquer ajuda, ele não viria. Mas eu tenho que ver a sua ajuda com seriedade e confiar nele para que o próprio Espírito interceda por nós, com gemidos que palavras não podem expressar. O quão maravilhoso é quando ele intercede por nós. Sua intercessão através de nós será mais poderosa do que qualquer oração. E aquele que sonda nossos corações conhece a mente do Espírito. O Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, pois ele sabe qual é a vontade de Deus. Portanto, aqueles que não recebem resposta aos seus pedidos de oração podem experimentar muitas respostas de Deus através no falar em línguas. Em segundo lugar, devemos falar em línguas quando não podemos orar. Por causa dos nossos grandes problemas e dificuldades, podemos superar todo sofrimento quando nos ajoelhamos diante de Deus orando. Deus, é tão doloroso e difícil para mim viver. Por favor, me ajude. Com este lamento, o fardo em nosso coração será aliviado um pouco. Mas se ficarmos muito chocados, ficaremos sem palavras. Você pode ter experimentado isso. Você pode ter ficado tão chocado que se sente delicado sem saber o que dizer. Você pode tentar orar, mas não pode. Talvez sua respiração parece parar abruptamente e você se sente tonto. Se você depender do Espírito Santo, o Espírito intercederá por você, com gemidos que palavras não podem ser expressos. Então você estará livre dessas provações. Quem nunca teve essa experiência não pode nem imaginar como é isso. Pessoas com sérios problemas em suas vidas deveriam orar, mas não totalmente desamparadas. Nós apenas os encorajamos a orar mais, mas não podemos interceder por eles, pois não conhecemos suas circunstâncias não reveladas. O Espírito Santo, no entanto, compreende completamente suas circunstâncias internas. Quando eles entregam seu problema ao Espírito, ele intercede por eles com gemidos que as palavras não podem ser expressadas para libertá-los de suas provações inexprimíveis. 1 Coríntios 14:15 diz: então que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Nas reuniões de oração durante toda a noite, muitas pessoas oram com urgência durante a noite, mas depois disso começam a cochilar depois da oração, pois não há mais nada a dizer. Como eles poderiam orar com suas palavras por horas? Mesmo tendo ministrado por 50 anos, ainda não consigo orar com muitas palavras por mais de uma hora. Eu tenho que repetir o que eu orei mais de uma vez. Eu quero orar a Deus por um longo tempo, mas não há mais nada a dizer. No entanto, falar em línguas é bem diferente. Se não temos mais nada a dizer depois de uma longa oração, então podemos orar falando em línguas. Não vem de nós, mas o Espírito Santo intercede através de nós. Assim podemos orar por um longo tempo. Se algo a dizer surge em nossa mente, então podemos parar de falar em línguas e começar a orar com nossa própria língua. É por isso que Paulo disse: então, o que devo fazer? Eu orarei com meu espírito, mas também orarei com minha mente. Podemos orar e louvar com nossas próprias palavras, ou podemos falar em línguas. Como podemos memorizar todos os hinos? Quando temos um culto em um retiro na montanha ou em um rio, temos que cantar apenas os hinos que já conhecemos. Então podemos louvar a Deus falando em línguas e o Espírito Santo louvará a Deus. Através de nossa boca, da mesma forma, o Espírito Santo está sempre conosco para nos ajudar em nosso sofrimento. Quando eu ministrava na igreja de Soedaimo, uma diaconisa sênior em nossa igreja morava em Jongro. Seu marido era um detetive que era um homem muito medroso.
Ele não frequentava a igreja, mas ela vinha fielmente à igreja. Um dia, ela saiu para uma reunião de célula depois de fechar uma fechadura em sua casa. Enquanto ela estava caminhando na rua de Jongro, de repente ela ficou ansiosa e seu coração ficou muito sobrecarregado e assediado por um pressentimento de que algo ruim poderia acontecer. Ela sentiu uma urgência de orar, mas não sabia sobre o que orar. Então ela não resistiu a orar. Você já teve uma experiência assim? Muitas vezes me senti assim. De repente meu coração começa a explodir com o desejo de orar, mas não tenho ideia do que orar. Então eu apenas exclamo: ó Deus, então me ajoelho e ainda não sei o que orar, mas o Espírito Santo me impulsiona fortemente a orar. Da mesma forma, o Espírito Santo exortou a irmã fortemente a orar no meio da rua movimentada. Ela se ajoelhou ao lado de um poste de luz e começou a falar em línguas com todas as suas forças. Seu corpo todo tremendo, depois de um bom tempo, ela se sentiu aliviada e abriu os olhos apenas para encontrar uma enorme multidão em torno dela, sussurrando que ela deve ser uma mulher louca. Então ela se levantou e correu para a reunião da célula. Então voltou para sua casa e descobriu que ela estava em apuros. A porta da frente estava escancarada, todos os quartos e todas as gavetas estavam abertas e as roupas estavam por toda parte. Ela estava tão devastada porque ela havia escondido um pouco de ouro e dinheiro dentro das gavetas. Se fossem roubados, o marido não a perdoaria. Ele geralmente a ameaçava, não querendo que ela frequentasse a igreja. Seu mundo inteiro ficou preto por um momento. Ela procurou freneticamente em todas as gavetas e roupas e encontrou um pacote intacto, contendo o ouro e o dinheiro enquanto ela falava em línguas. Deus deve ter cegado os olhos do ladrão. Quando Deus fechou os olhos do ladrão, ele não conseguia ver nem encontrar nada de valor. Quão desesperadamente precisamos de oração em nossa vida? Deus vai responder à oração somente se orarmos a Ele. Mesmo quando Ele esteja esperando para responder a nossa oração, há algo que Ele requer de nós. Peça e será dado a você. Busque e você encontrará. Bata e a porta se abrirá para você. Mateus 7,7. Deus trabalhará quando pedirmos, buscarmos e batermos. Senão, Ele não vai se mexer de jeito nenhum. Portanto, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que palavras não podem expressar. Em terceiro lugar, falar em línguas, quando não podemos controlar nosso coração, expulsa o diabo. Você também pode sentir isso. Tenho experimentado isso com frequência. Não há razão adequada para isso, sem uma boa causa para odiar ou brigar ou ficar deprimido. Meu coração está cheio de ansiedade, tristeza, desespero, inquietação e doença. Eu só pergunto por que isso acontece e choro. Deus, o que está acontecendo? Por que eu? Então falar em línguas surge automaticamente. Depois de passar muito tempo falando em línguas, os demônios começam a saltar do meu corpo um após outro. Então meu coração se alegra, pacífico e agradável. Eu experimentei isso muitas vezes. Como podemos saber que nossos corações foram esmagados pelo diabo? Se você sentir tristeza anormal, dor, depressão ou sofrimento e não consegue encontrar nenhuma razão específica para isso, vem da opressão do diabo. Se você deixar continuar assim, causará doenças. Mas quando você fala em línguas, o diabo foge de você. Marcos 16:17 diz: e estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Quando você fala em novas línguas, você será capaz de expulsar o diabo. Romanos 8:1-2 diz: portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quando você ora no Espírito, o pecado e a morte serão expulsos para que possamos desfrutar de paz e alegria em nosso coração. Orando com nossas próprias palavras e o falar em línguas são de importância primordial. O falar em línguas também purifica nosso subconsciente. Pelo Espírito Santo, ele varre nosso coração e mente. Nossa infância de dor e danificada, velhos rancores, tristeza e angústias que jazem profundamente em nosso coração flutuará e será purificado pelo falar em línguas. Portanto, falar em línguas nos trará uma mente saudável
e cura para o nosso coração. A maioria de vocês parece pacífica na superfície, mas quando uma crise se aproxima, todos os nossos medos, frustração, ansiedade e desespero que jazem nas profundezas do nosso coração subirão à superfície. Devemos limpar todas essas coisas. Aqueles que nunca tentaram isso visitarão psicólogos e revelarão todas as suas mágoas e sonhos passados através da orientação de um psicólogo. O psicólogo pode dizer: inconscientemente, você tem esse problema, você feriu os sentimentos do passado, arrependa-se e seja curado. Os cristãos, no entanto, que podem falar em línguas não precisam de um psicólogo, porque o Espírito Santo vai extrair todas as mágoas passadas que recebemos e limpa-os do nosso coração, assim como o coração será curado e pacífico. Da mesma forma, falar em línguas remove todas as memórias negativas de nossa retaguarda. Quando seu coração desmorona sob o peso de uma tristeza ou uma anormalidade insuperável, ore em línguas. Então o diabo será expulso e todo o lixo emocional em nosso coração será limpo e nosso coração será curado. Por causa disso, o diabo tem tentado de tudo para impedi-lo de falar em línguas. Quando você tenta falar em línguas, ele vai te ameaçar dizendo: sua oração vem de você, não do Espírito Santo. Não se iluda por essa farsa do diabo. O Espírito Santo ora através de você quando você fala em línguas. Em quarto lugar, devemos falar em línguas quando perdemos a alegria e a paz em nosso coração. Você pode não sentir prazer, mas estar deprimido. Mesmo que você coma bem, se vista bem e tenha uma casa maravilhosa, ou você pode estar temeroso que sua paz de espírito deixe você e só a ansiedade te governe. Se isso descreve você, então o melhor remédio para a sua falta de alegria e sua mente insegura é falar em línguas. Vamos ler Isaías 28, 11 e 12 juntos. Muito bem então, com lábios estranhos e línguas estranhas Deus falará a este povo, a quem ele disse: este é o lugar de descanso, deixe o cansado descansar, este é o lugar de descanso. Mas eles não ouviram. Veja isso, com lábios estranhos e línguas estranhas. Os lábios de algumas pessoas tremem quando recebem o Espírito Santo e outros falam em línguas fluentemente desde o início. Com lábios estranhos e línguas estranhas, Deus falará a este povo a quem ele disse: este é o lugar de descanso, deixe o cansado descansar, e este é o lugar de repouso. Como isso é ótimo quando Deus ora diretamente por nós através do nosso falar em línguas. Isso vai dispensar a ansiedade e a tristeza e trazer descanso e alegria para nós. Portanto, aqueles que frequentam igrejas que encorajam grandemente o falar em línguas são geralmente cheios de vida e espírito, porque eles têm descanso e alegria em seu coração. Um dos membros da minha igreja uma vez me contou este testemunho. Ele tinha um gêmeo e o segundo menino costumava acordar à noite e começar a chorar a noite toda. Ele começou a falar, mas sempre gaguejava e tinha pesadelos todas as noites. Ele acordou depois de um pesadelo e começou a tremer até o amanhecer, agarrado aos pais. Então eles o levaram aos médicos, mas sem sucesso, e esta criancinha murchou mentalmente tanto. Seu pai não sabia o que fazer e só orei por ele. Mas uma noite ele acordou de repente e começou a chorar em alta voz. Ele colocou as mãos na cabeça de seu filho e disse: Deus, eu não sei por que isso acontece com meu filho. O Espírito Santo sabe de tudo. Por favor, acalme-o. Ele falou em línguas por 1 hora e o menino se acalmou e adormeceu. Desde então, ele nunca mais acordou e chorou à noite. Sem qualquer razão, ele teve um pesadelo e chorou. Mas depois de 1 hora de falar em línguas, Deus lhe deu paz e alegria, para que a criança ficasse livre do medo e cresceu saudável. Quando você é assediado por um pesadelo, por favor, fale em línguas e Deus lhe dará uma libertação maravilhosa. Em quinto lugar, falar em língua é para nosso próprio benefício e não para os outros, pois edifica a fé do indivíduo. O verdadeiro significado de edificação em grego pode ser interpretado como colocar um tijolo sobre outro tijolo. Quando falamos em línguas, beneficiará primeiro a nós, não aos outros. Não é para os outros. Pelo contrário, nos edifica. Falando em línguas, empilha nosso tijolo de fé, um tijolo sobre o outro. Assim nossa fé será fortalecida
1 Coríntios 14:4 diz: aquele que fala em uma língua se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. A profecia pode edificar os crentes porque é compreensível para eles. No entanto, ninguém tem a menor noção do significado das línguas, então é melhor você ir embora sozinho, feche a porta atrás de você e fale em línguas em particular. Então elas vão te edificar, assim como um sermão ungido lhe dá graça e edificação. Falar em línguas fluentemente lhe dará o mesmo resultado. Você deve falar em línguas mais do que o suficiente e compartilhar a palavra de Deus. Vocês, líderes de células e líderes distritais, antes de liderar uma reunião de célula, por favor, fale em línguas por 1 ou 2 horas. Então cada palavra que sair de seus lábios será graciosa e edificante com poderosas bênçãos. Por causa disso, sempre tentei falar em línguas antes de pregar. Depois de orar com palavras claras e então falar em línguas, repito esse processo de novo e de novo. Então meus lábios são ungidos e a graça de Deus vem ao meu coração. E eu posso sentir Deus trabalhando através do nosso culto de adoração. 1 Coríntios 14:26 diz: quando vocês se reúnem, todos têm um hino ou uma palavra de instrução, uma língua ou interpretação. Tudo isso deve ser feito para o fortalecimento da igreja. Na igreja primitiva, todo culto de adoração incluía hinos ou uma palavra de instrução, uma revelação, línguas ou interpretação. O falar em línguas sempre esteve presente em um culto de adoração. A Coreia reviveu tão rapidamente e tem mais de 10 milhões de crentes dentro de 120 anos por causa do fato de que Deus derramou seus dons espirituais sobre nós. E temos estado ansiosos para falar em línguas com forte fé para com o Deus vivo. Temos tentado o nosso melhor para testemunhar aos incrédulos. A igreja do Evangelho Pleno de Ioido cresceu muito por causa da plenitude do Espírito Santo e do falar em línguas. Nos primeiros anos da igreja de Soedaimon, ou igreja Ioido, estávamos tão empenhados em falar em línguas que sempre que entrávamos no santuário principal, sempre soava como abelhas zumbindo. Mas esses eram os bons velhos tempos. O calor do coração esfriou. Agora eu quero te lembrar que você deve entender o trabalho refrescante de falar em línguas em sua vida de fé. Ela vai te dar muito benefício e poder transformador em sua fé. O que Paulo disse à congregação de Corinto em 1 Coríntios 14:18? Agradeço a Deus que falam em línguas mais do que todos vocês. Em grego, ele disse que podia falar em línguas muito mais do que todos eles juntos. O poder fundamental com o qual Paulo poderia superar todo sofrimento e evangelizar toda a Europa em sua longa jornada veio de sua oração e especialmente do seu falar em línguas. Os versículos 39 a 40 dizem: portanto, meus irmãos, procurem profetizar e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito de forma adequada e ordenada. Não devemos proibir o falar em línguas, mas ore de maneira graciosa e respeitável. Alguns de vocês que pararam de falar em línguas depois de receber o Espírito Santo devem começar tudo de novo com uma nova resolução. Primeiro, devemos orar com nossas próprias palavras, falar em línguas e louvar a Deus com nossas palavras e então falar em línguas. Aqueles que não recebem o Espírito Santo devem buscar o batismo do Espírito Santo e falar em línguas. Se você determinar receber o Espírito Santo e falar em línguas e clamar a Deus, você será batizado no Espírito Santo dentro de 1 hora, pois estes dias são a era do Espírito Santo. Qualquer um pode receber o Espírito Santo. Você vai ser equipado com armas espirituais e levar uma vida vitoriosa de fé para resistir ao diabo e vencer o mundo, somente quando você experimenta a plenitude do Espírito Santo e o falar em línguas. Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra do pastor David Poyong Cho. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Deus abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.